Como nós dissemos, são vários assuntos aqui no Falando Nisso. Tem um assunto do nosso estúdio, nosso bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre saúde dos olhos, mas também sobre estética. Opa! Vamos à pergunta da enquete? Pode participar à vontade, gente. Você faria uma cirurgia para melhorar a estética na região dos olhos? Sim! Eu também. Hashtag sim, nós dois aqui no estúdio. Hashtag não, para quem acha que tá tudo bem, né, com você. Pode colocar aí a sua opinião pro nosso WhatsApp, 99716-7989. É interessante que a gente pensa muito na estética, né, amiga? Porque a gente quer ficar com o olho abertinho, né? Isso. Mas também pode atrapalhar essas pelinhas na hora de enxergar, né, gente? O olho cai. A gente vai conversar sobre isso, que tem a solução, que é a blefaroplastia. Esse é o nome, tá bom? Da cirurgia plástica, que consiste nessa retirada do excesso de pele das pálpebras, às vezes em cima, embaixo. Então, ela pode ser estética, mas também melhora muito a qualidade de vida do paciente. É porque dizem que pesa, às vezes pesa tanto a ponto da pessoa não conseguir enxergar direito, sabe? Fica Não abre o olho, né? A gente vai entender o que acontece, né, gente? No estúdio, então, vamos entender sobre essa cirurgia com o médico oftalmologista, o doutor Davi Araf. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Estamos animados para falar desse assunto, doutor, até para entender qual é a idade para a pessoa começar a pensar nisso. Existe uma idade ideal para operar as pálpebras? Ou tem mais a ver com a qualidade da pele, o tipo de rosto da pessoa? Não existe uma idade certa. Na verdade, tem uma característica genética que é muito importante. Pacientes que já têm essa característica familiar vão acabar procurando essa cirurgia mais cedo, porque isso é muito importante. Mas é óbvio, o fator idade é uma coisa que é importante, mas não tem uma idade correta. Pacientes que nos procuram, às vezes, com 35 anos ou com 80 anos, o que importa é só a característica estética ou, como vocês falaram, está atrapalhando. Pacientes que têm muita flacidez, queixam-se de peso nessa região e diminuição de campo de visão. Muitas vezes a pálpebra tem um excesso tão grande de pele que forma um chapéuzinho, né? Nossa, então não tem só uma característica cosmética, né? Então a gente tem nessa área da oculoplástica, que é uma área da oftalmologia que lida com pálpebra, via lacrimal e órbita, uma preocupação não só estética, mas funcional também, né? Que une a estética, que acredito que seja Claro. também um brinde. Com certeza, Mas, né, os pacientes não reclamam de ficarem mais joviais. Mais... Isso, com certeza. Mas vem junto que é o mais importante, a qualidade de vida, voltar a enxergar certeza. adequadamente, né? Não ter aquele incômodo do Com peso. certeza. Agora, gente, imagina só, né? Essa cirurgia, a blefaroplastia, ela é nessa região aqui, como o doutor falou, pelo excesso de pele nessa parte de cima. Acredito que aqui também, né, doutor? Também. Aqui ao lado, né, gente? E a cicatriz? Porque não é um lugar que você vai esticar e vai botar a cicatriz aqui atrás da orelha. Verdade. Que geralmente faz isso quando é alguma cirurgia plástica no rosto mesmo, né? De subir, esticar né? aqui, sei lá, enfim. Na região dos tudo. olhos, não é interessante, curioso a gente tentar entender, né? Claro. Como Primeiro, que fica a cicatriz é uma coisa muito individual, depende do tipo de pele, né? Peles mais melanodérmicas, mais escuras ou mais claras, a característica mesmo da pessoa, mas a gente sempre tenta esconder a cicatriz. O que a gente faz, o certo é fazer a incisão na pálpebra superior, bem no sulquinho natural que a gente tem. Então, como a pele é a mais fina do corpo, a pele palpebral realmente é uma das mais finas do corpo e é muito vascularizada a região, é muito difícil ficar uma cicatriz inestética. E a área, ela evoluiu muito e hoje, por exemplo, os pacientes queixam muito de bolsas nas pálpebras inferiores. A gente atua com aparelhos que tiram, a gente faz a via transconjuntival, que é por dentro da pálpebra, para evitar a cicatriz. E aqui, muitas vezes, a gente não precisa de cicatriz, a gente aplica radiofrequência ou laser de CO2 e retrai a pele sem precisar retirar. Então, inferior, muitas vezes, nem tem cicatriz. Nossa, que bacana, né, achei gente? que tivesse que cortar, você também achou? Depende do caso, depende do caso. Sim, Depende do alguns casos, tamanho sim. do que vai tirar dali, Se a gente né? retira as bolsas só pela via interna, muitas vezes a gente não precisa fazer a retirada de pele, então não tem cicatriz nas pálpebras inferiores. Interessante. Depende do caso. Então vamos pensar na cirurgia mesmo, né? A pessoa que decidiu fazer a blefaroplastia tem aquele medo da cirurgia, muitas vezes o medo da anestesia, que pensa assim, nossa, mas eu vou tomar anestesia geral. Que tipo de anestesia é indicado para a pessoa que vai fazer essa cirurgia? Isso é uma excelente pergunta, porque muitos pacientes têm medo da anestesia geral. O que, na verdade, não é uma coisa que procede, porque hoje é muito segura uma anestesia geral. A gente tem anestesia geral com máscara, que nem precisa colocar o tubo.
Mas a anestesia preferencial nessa cirurgia é a local mais sedação. Ou seja, o anestesista dá uma medicação venosa, o paciente dorme e a gente trabalha bem sossegado. Então o paciente não sente nada, acorda logo depois. E não enxerga nada, então. né, doutor? Ele fica dormindo na cirurgia. Tá? Muito bom. A anestesia só local é meio desagradável, tanto para o paciente como para o cirurgião. né? Porque fica acordado, né? Não, eu acho que na Não hora é? que dá Muito também chato. dói muito, E tem né, um gente? pouco de Nossa. dor na Você já retirada tomou das anestesia? bolsas, entendeu? Quando você vai fazer algum procedimento de pele, vai tirar uma, sei lá, eles aplicam no Já. lugar, dá uma ardida, não dá? Sim. É verdade, Nossa, é desconforto. E aí você não sente dor, mas você tá ali acordado. Sim, né? acaba sendo desconfortável. Nossa, pelo amor de Deus, eu passo também. mal, eu prefiro dormir Sedação mesmo. é o ideal. sem Acorda dúvida. bem já, né? Sem dúvida. É. E outra, o paciente acorda logo depois da cirurgia, então depois de 40 minutos, 1 hora, ele está indo embora muitas vezes. Nossa, entendeu? que bom, gente. é uma cirurgia rápida até, né, doutor? Depois da cirurgia fica pouco tempo lá na recuperação. Né? Uhum, ótimo. Olha, então é o seguinte, você pode mandar a sua pergunta sobre sabia que É eu ia enroscar. difícil, amiga. Blefaroplastia, isso mesmo, que é essa cirurgia para deixar os olhos aqui, essa região bonita, também ajuda, né, a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Tem o Instagram do Dr. Davi, que você pode segui-lo, e tem os conteúdos sobre essa cirurgia, tá aqui para você. dr.davi, sem o D no final, tá bom, gente? Não é David, não, é Davi Araf. Tudo juntinho. Aqui, olha, tem vários. Olha que interessante. Tem até antes e depois, que depois a gente pode mostrar, né, bastante doutor? Gostei. Isso, Gostei. são pacientes que autorizaram, Vamos né? abrir. Porque hoje Ai, mudou um isso. pouquinho as normas da mídia e Graças a medicina. Deus mudou, né, gente? Porque era uma coisa meio chata. Então Agora pode tá melhor. segui-lo aqui. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta a falar com o Dr. Davi. Bom, aqui o assunto no estúdio é blefaroplastia, uma cirurgia que melhora a aparência do rosto, porque tira aquele excesso de pele nos olhos que muitas vezes vai caindo. E tem uma enquete para a gente entender a sua relação com o assunto de hoje. Bora todo mundo participar que a gente fica muito feliz, viu? Hashtag sim, hashtag não. Você faria uma cirurgia para melhorar a estética na região dos olhos? Lembrando que tem que ser tudo juntinho, tá bom? Hashtag sim, tudo juntinho, ou não, 12997167989, nosso WhatsApp para você responder. E pelo WhatsApp, você também pode mandar a sua participação, a sua pergunta, né, sobre a cirurgia de blefaroplastia com o Dr. Davi, o nosso entrevistado de hoje. Ele é oftalmologista. Agora, doutora, a gente vai ver algumas perguntas que nós gravamos sobre saúde dos olhos. Bora ver. Boa tarde, pessoal. Aqui na Açaí Colinas encontrei a Mirna fazendo suas comprinhas. Mirna, qual que foi a última vez que a senhora foi no oftalmologista? Faz bastante tempo, mais ou menos uns 3 anos. Uns 3 anos. E você usa óculos? Uso. Não gosto mais, uso. Então vamos entender no estúdio qual que é a frequência que eu devo fazer a consulta no oftalmologista. Bom, habitualmente em adultos a gente prefere que o paciente venha anualmente, porque além do exame refracional para ver se precisa mudar, por exemplo, a graduação dos óculos, é muito importante analisar a pressão intraocular, que no caso evitaria o problema do glaucoma, alterações de fundo de olho, pacientes que têm alguma doença sistêmica como diabetes, como hipertensão arterial, o fundo de olho tem que ser avaliado. Então, anualmente é interessante. Pacientes que têm alguma doença ocular, muitas vezes devem ser vistos com menos tempo de intervalo. Para ter essa frequência de cuidado. Muitas vezes o nosso olho, a gente vai piorando a visão, nem percebe, a gente começa a ver as coisas assim, né? Então até isso é uma dica para você. Viu? Tá com dificuldade de enxergar, já vai no oftalmo para resolver isso, ver qual que é o problema. Bora voltar a falar da blefaroplastia, que a gente está curioso, doutor, porque é uma cirurgia que a pessoa vai ter, então, algum tipo de corte, né? É uma cirurgia, a gente quer entender se fica muito inchado no pós-cirúrgico. É algo que vai demorar para desinchar? Bom, veja bem, o inchaço, que é o edema, o roxo, a roxidão, que são as equimoses, às vezes até hematoma, depende muito também do paciente, tá? Então, a gente normalmente imagina uns 10 a 15 primeiros dias com um pouco mais de inchaço e essa roxidão, esse hematoma, né? Mas é muito variável. Agora, hoje, como a gente tem falado, existem algumas tecnologias que acabam não só tornando a cirurgia mais rápida, mas diminuindo o sangramento no intraoperatório. Então, tem menos roxidão, tem menos edema, então a recuperação acaba sendo mais rápida, né? Mas não é doloroso, a cirurgia não dói nada no pós-operatório.
Agora, doutor, assim como todo o corpo, a região dos olhos, logicamente, acompanha o envelhecimento, né? Sim. Então, lá, o paciente fez a cirurgia, né? Tá lá bonito. A cirurgia, ela dura para sempre? Ou, de fato, a pele vai voltando? Porque não tem jeito, né? A gente vai murchando, né, gente? Mesmo depois ótima que pergunta. estica, enfim, Volta. a cirurgia volta ou é para sempre? Veja bem, é uma excelente pergunta e os pacientes têm muito essa dúvida. A gente imagina, tá? Se você operar hoje um paciente de 40 anos, pode acontecer que depois de 10, 15 anos, ele tenha, dependendo do tipo de pele e das características genéticas, tenha novamente uma flacidez do tecido e tenha que fazer uma reoperação. Mas eu opero há muito tempo e é muito difícil. Eu não vejo muitos pacientes que eu já operei há 20 anos que eu estou fazendo novamente a cirurgia. Então depende muito das características do paciente. Mas a gente pode imaginar que depois de 10, 15 anos possa ter que fazer uma nova cirurgia. Está Mas é vendo aqui, difícil. doutor? Muita perguntinha chegando. Obrigado pela participação de vocês, pelo nosso WhatsApp. Este é o número. Pode mandar que no próximo bloco a gente volta só respondendo perguntinhas. Mas eu quero reforçar que você pode mandar perguntas direto para o Dr. Davi, pelo Instagram dele, tá bom? Tem aqui na tela também os contatos, @dr.daviaraf. Pode seguir o doutor por lá, ele pode responder você por mensagens. Você entender certinho também a diferença de uma pessoa que faz a cirurgia, como vai mudar esse olhar e como você pode, então, ficar tranquila também, tranquilo, para fazer a cirurgia com segurança, tá? Que o doutor explica tudo certinho. Doutor, quando a gente pensa na blefaroplastia, a gente pensa que tem um tempo de internação, do pós-cirúrgico. Qual o tempo, geralmente, que a pessoa leva para sair do hospital? Primeiro, a cirurgia em si, me perguntam muito quanto tempo dura a cirurgia. É óbvio que depende exatamente do que a gente vai fazer. Muitos pacientes, além da pálpebra, a gente tem que, por exemplo, levar supercílios, fixar a pálpebra, fazer o que a gente chama de cantopexia, quando tem flacidez. Então, às vezes, a cirurgia é um pouco mais demorada, por exemplo, uma correção da pálpebra caída. Mas uma blefaroplastia convencional, em torno de 1h30 de cirurgia. E após a cirurgia, se for com sedação, o paciente fica 1 hora mais ou menos e já pode ir embora, né? É bem tranquilo, né? Se a anestesia é geral e normalmente ambiente hospitalar, ele fica um pouco mais tempo, mas normalmente 1 hora com sedação já pode ir embora. Doutora, a gente vai para o próximo intervalo, mas antes disso vou deixar uma perguntinha para que o senhor possa responder daqui a pouquinho. Claro. Quais são os biotipos ou quais são as pessoas em que geralmente é necessário fazer esse tipo de cirurgia? Por exemplo, sabe que o meu rosto tende a ficar assim como o do Lucas, entendi. caído? Só para a gente entender, né, quais são as pessoas que precisam ficar mais em alerta, né, e fazer a cirurgia, porque vale bastante a pena. A gente vai para o próximo bloco, daqui a pouquinho, a gente fala mais sobre blefaroplastia aqui ao vivo. Pode mandar sua participação. E aí, vamos saber como que ficam as temperaturas, previsão do tempo, isso aqui ou a a gente gente pode vai também? fazer A enquete. Pode ser vamos, enquete, vamos vamos então. Gente, seguinte, terceiro bloco, vamos dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete. Boa. E hoje falando sobre cirurgia ocular, blefaroplastia, para retirar aquelas pelinhas assim dos olhos, para você ficar bem bonito, sem rugas e também conseguindo enxergar melhor, né? Sem problema nenhum. E aí, você faria uma cirurgia assim de estética na região dos olhos? Hashtag sim, hashtag não. Na tela agora o resultado. Vamos ver. Olha, o pessoal tem medo. 66% dizendo que sim e 33% dizendo que não. Na verdade, hoje aqui no programa, a gente está recebendo o oftalmologista, o Dr. Davi Araf, está explicando como é simples, apesar do nome ser chato de falar, blefaroplastia, a cirurgia é simples, entendeu? Então você pode mandar suas perguntinhas nesse bloco ainda, a gente volta a responder as suas perguntas, tirar suas dúvidas. Mas agora, doutor, tem mais participação pensando na saúde dos olhos, direto do Açaí. Vamos assistir. Boa tarde, pessoal do estúdio, boa tarde, pessoal de casa. Estou aqui com a Fernanda, que estava junto com a mãe fazendo as suas compras no Açaí Colinas. Fernanda, você usa óculos, é isso? Uso. E você começou a usar óculos por quê? Por causa do acesso de telas, somente redes sociais ou pro estudo, que meu material normalmente é online, aí eu fico lendo bastante as atividades online, aí atrapalha a tela nos olhos. O excesso de tela e também o que ela comentou, ficar forçando muito a vista para os estudos, pode atrapalhar a saúde dos nossos olhos? Sim, é uma ótima pergunta. É uma pergunta atual, na verdade. Por quê? O que a gente recebe hoje são muitos pacientes queixando que ficam muitas horas no computador ou muitas horas no celular. E quando a gente fica muito na tela, a primeira coisa é que a gente não pisca tanto. Então a gente tem que lubrificar os olhos. E muitas vezes as pessoas ainda estão num ambiente com ar condicionado,
né? E resseca mais ainda. A própria tela, hoje em dia existem lentes com filtro azul para tentar melhorar esse desconforto. A refração do paciente, ou seja, o grau dos óculos tem que estar atualizado, isso é muito importante. E o que é mais importante ainda, o que a gente está vendo é uma geração de crianças míopes, que estão usando muito o computador ou tela, ficam muitas horas na tela e isso está gerando uma miopia que a gente não via tanto nessa faixa etária. Então, os pais realmente devem orientar a não ficar tanto tempo nas telas. É realmente monitorar, né, doutor? Sim, sem Porque além do que, né, a criança até fica mais irritada, tem tantos problemas que pode causar, então fica aí o alerta para você. Doutor, deixei uma pergunta no bloco anterior falando sobre o biotipo, né? Quais pacientes geralmente vão precisar fazer essa cirurgia para retirada das pelinhas dos olhos? A verdade é que a característica genética é a mais importante, como eu comentei. Olhe os seus pais e provavelmente essa característica veio de algum deles. Mas pacientes com a faixa etária mais avançada têm mais flacidez dos tecidos. Pacientes também que não evitaram sol quando eram mais jovens, entendeu? Também têm uma pele mais craquelada, mais envelhecida. Então, esses pacientes são candidatos, mais candidatos à cirurgia, entendeu? Mas a característica genética é fundamental, entendeu? Doutor, uma vez eu ouvi falar que essa cirurgia é muito procurada por quem tem a genética oriental, que tem o olho um pouco mais fechado e a pele de cima também acaba pesando mais. Isso é real, é indicado também, mas vai mudar e tirar a característica da pessoa se ela faz essa cirurgia? Ótima pergunta. Na verdade, isso se chama ocidentalização, né? São pacientes orientais que normalmente não têm essa prega, o sulco palpebral superior. A anatomia da pálpebra asiática é muito diferente, tá? Então, o médico tem que ser um médico experimentado e a gente pode confeccionar o sulco e alterar um pouquinho a forma da pálpebra, mas sem mudar a característica total asiática, entendeu? Mas é interessante, muitos pacientes procuram. Ótimo. Agora a gente começa ouvindo o seu depoimento e também trazendo perguntas para o Dr. Davi responder aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra novamente os contatos do Dr. Davi. Tem aqui, mas tem o Instagram também para você bater papo com ele e tirar dúvidas, tá? 997-16-7989. Pode mandar a sua participação ao vivo aqui para a gente. Já tem perguntinha programada para a gente começar a fazer? Então, por favor, na tela, gente. Vamos lá. Fabi de São José dos Campos. Oi, Fabi, boa tarde. Olha lá, falando sobre você, amigo. Obrigado, bem-vindo de volta. Estou feliz de estar mesmo. de volta. Um beijo, meu amor. É verdade que com o tempo é comum em algumas pessoas as pálpebras caírem? Sim, eu já posso, né? Pode. Sim. Existe a característica involucional que a gente chama, que é a ptose senil. Pitose, na verdade, não é a flacidez do tecido palpebral, a dermatocálase. É quando a pálpebra tem uma posição inferior ao convencional. E existe a característica senil, ou seja, pacientes de faixa etária maior têm uma característica de ter essa queda palpebral. Sim, é comum em pacientes de maior idade. Olha, que legal ver o pessoal seguindo o doutor, né? A gente está indicando aqui, doutor, a gente vê que o número de seguidor está aumentando, porque você em casa confia muito no nosso trabalho. A gente fica muito feliz com isso. O doutor realmente é uma referência que pode ajudar você. Vou reforçar aqui, então, o Instagram, porque pelo Instagram você pode mandar perguntas direto para o doutor, e ele, junto com a equipe, vai responder, tá bom? dr.daviaraf. Esse Araf não tem o I no final, tá bom? É um F mudo. Tá? Corre lá então, porque você pode entender um pouquinho mais sobre blefaroplastia. O doutor explica várias perguntinhas que a gente está fazendo aqui e a sua também, caso não dê tempo da gente responder. A gente segue nossa conversa aqui com o Dr. Davi Araf, ele é oftalmologista e está falando com a gente sobre a blefaroplastia, que é aquela cirurgia para retirada de pele, tá? Então pode mandar sua pergunta, porque a hora é agora, vamos começar a respondê-las. A próxima é da Renata, doutora, ela é de São José dos Campos. Eu fiz blefaroplastia há 1 mês, tenho 45 anos de idade. É normal ficar inchado ainda? Há 1 mês, né, que ela já fez? Não, é normal. A gente orienta os pacientes que resultados definitivos ocorrem a partir de 1 mês e meio, 2 meses, dependendo do que foi realizado, às vezes até um pouco mais. Então, não se preocupe que é normal, mas é sempre bom conversar com o seu cirurgião para ver se a evolução está sendo normal. Mas não se preocupe que pode ser normal, sim. Doutora Eunice, aqui de São José dos Campos, obrigado pela participação. Ela comenta até uma sensação que ela tem. Primeiro, ela fala que está esperando aí, aguardando a cirurgia pelo SUS,
tem 69 anos e ela sente um peso nas pálpebras. Esse é um dos sintomas de quem tem, então, a necessidade de fazer a cirurgia, doutor? Quando a dermatocálise ou a flacidez, esse excesso de pele é muito importante, às vezes a gente chama até de pálpebra em avental, né? Porque cobre, até encosta nos cílios. A queixa não é só cosmética, é funcional e traz esse peso mesmo, essa alteração de campo. Então, no caso como o dela, realmente não é só Como que é o nome que o né? doutor falou da palavra? Você falou uma palavra difícil. Do peso. Acalma, do peso, você falou. Não, a pálpebra em avental, que chama. avental. Avental. É que tinha um nome estranho, É, o doutor avental, falou, eu queria porque fica aprender. um aventalzinho. Até se eu puder complementar, Claro. eu fiquei até pensando no resultado, que muita gente tem medo da cirurgia, Sim, né? é verdade. Mas, na doutor. verdade, acho que a coisa mais importante é procurar um profissional habilitado, tá? Porque a gente realmente tem visto muitas complicações e as pálpebras simplesmente elas estão protegendo os olhos, ou seja, é uma função muito importante. Então, a primeira coisa é procurar um médico realmente especializado nessa área palpebral, tá? Para não ter problemas de complicações pós-operatórias. Mas não tenham medo não, tá? O importante é o profissional habilitado. Vamos então a mais participações e dúvidas. Agora vem de Roseira. Quem mandou pra gente foi o José. Boa tarde, tenho 63 anos, tenho a pálpebra superior um pouco grande. Nessa idade, convém uma cirurgia? Não atrapalha a visão? Só a estética mesmo? Ele pergunta. Convém, a partir do momento que isso vem incomodando o paciente, mesmo se não tiver uma característica funcional, é o que mais os pacientes nos procuram é com a queixa estética. Eu acho que se está incomodando, porque essa cirurgia vai trazer um aspecto mais jovial, entendeu? Vai ficar realmente o olhar menos cansado. Então, eu acho que vale a pena, sem dúvida. Olha, José, para você até conversar diretamente com o doutor e a equipe dele, a gente vai reforçar para vocês o Instagram do doutor, tá? Vou espelhar aqui na tela, @dr de doutor, Davi Araf. Você segue lá, é muito legal. A gente estava dando uma olhada no conteúdo que o doutor preparou, tudo ele explica para você. Então, por exemplo, tem bolsa de gordura, tem solução ou não? Sobre as cicatrizes que a gente comentou aqui, bem legal. Então, pula lá no Instagram dele, pode seguir, dr.daviaraf, e você vai ter suas respostas. Tem uma perguntinha aqui que eu achei interessante. Não vai ser o doutor que vai responder, vai ser a Águida. Será que a Águida fez essa cirurgia? Ela está com o olho de gatinha. Ô, Renato, seguinte, Fez ou não fez? Vou contar a verdade. Na câmera 2 aqui pra mim. Sabe o que é, meu filho? Isso aqui é um delineado. É truque de maquiagem. Nossa, eu vou fazer, então. Obrigada, viu, Pedro Mariano? É truque de maquiagem, Renato. É só passar aqui assim, ó, o delineador, aí fica um pouquinho assim. Não Sobe fiz, o não. olho. É. Mas ele tá elogiando que o senhor Sobe tá o bom, olho. então não tá precisando fazer, amiga. Tá recebendo elogio. Obrigada, hein, amigo? Né? Doutor, dá pra aguentar uns anos aqui? Dá sim, não está precisando ainda não. Mas quando precisar, a gente vai fazer, né? Com amiga? certeza. Tem um bom É, maquiador, isso aí. tá ótimo. Chique. Vamos então à próxima participação da Regina. Gostaria muito de fazer. É realizada em consultório mesmo? Que pergunta legal, né? Boa. Bom, veja bem, é possível fazer numa clínica, na verdade, que tem que ter um centro cirúrgico habilitado pela vigilância sanitária, isso é muito importante, tá? É um centro cirúrgico que tem que ter os cuidados, mas pode ser numa clínica e não necessariamente no hospital, mas realmente tem esse cuidado, tá? De saber se a clínica tem um centro cirúrgico liberado pela Anvisa, tá? Porque isso torna tudo mais seguro. Perfeito, doutor. O pessoal que se sente tão à vontade que até fotinho às vezes manda. A gente sabe que não é uma consulta. O doutor dá, na interessante. verdade, eu acho que é um conselho que ele vai dar para você, uma indicação. Mas olha só, a pessoa não quis se identificar e mandou uma fotinho. Não quero me identificar. Qual é a solução para melhorar esses olhos? A gente percebe a bolsa em cima e também embaixo, né, doutor? Seria a blefaroplastia? Sim, esse caso o paciente tem dermatocálase, tem bolsas, mas ele tem uma característica importante lá que é o chantelasma, aquelas manchinhas amarelas. Ah, sim. Elas muitas vezes têm relação com um aumento de colesterol no sangue, a hipercolesterolemia. Esse paciente tem que procurar um cardiologista, fazer uma investigação que muitas vezes tem relação com o aumento do colesterol. Mas é possível corrigir tanto o chantelasma e a blefaroplastia no mesmo ato cirúrgico. Olha que bom. Mas é um dois sinal de em um. alerta, ele tem que procurar um clínico para ver isso. Perfeito. Mais participações chegando. Obrigada, viu? Você que participa sempre do Falando Nisso. Valquíria de São José. Fiz a cirurgia, né? Super recomendo, não senti dor. É só seguir as recomendações pós-cirúrgicas. Vale muito a pena. Doutor, quando o paciente consegue verificar o resultado final dessa cirurgia?
a partir de 1 mês e meio. Tá? A gente legal. não Nossa, fala rápido, que né? antes disso vai ter essa resolução. A gente fala uma média de 2 meses, então tem que ter um pouquinho de paciência no pós-operatório. Mas os primeiros 10 a 15 dias são os mais chatinhos. E como ela falou, não costuma doer, não tem dor, é difícil ter dor. Até para terminar, doutora, a perguntinha que a gente recebeu tem a ver também com esse pós. Rapidinho, doutor, um minutinho. A Eliane de Taubaté. Gostaria de saber quanto tempo leva de cuidados com o pós-cirúrgico. Primeiro que tem que ter um repouso relativo pós-operatório, evitar sol, fazer compressas geladas, usar medicação orientada e a gente retira os pontos habitualmente em 1 semana. Mas os primeiros 10 a 15 dias é quando tem que ficar um pouquinho mais quieto, sem atividade física, de fazer atividade física tem que ficar uns 15 dias afastado. E isso vai acabar gerando uma melhora do edema, do inchaço e da roxidão mais rápido. Olha, a gente ressalta então o Instagram do doutor para você, doutordr.daviaraf, tá bom? Aqui tem todos os conteúdos, ia ser fantástico esse, mostrando antes e depois. Ai, que legal. Tá vendo? Antes aqui na parte superior e o depois ela fez a cirurgia e também o rejuvenescimento com alguns procedimentos. Doutor Davi, a gente agradece muito Eu a sua que agradeço, participação, foi ótimo, viu? obrigado. Foi excelente mesmo. Amanhã tem um programa incrível, claro que a gente conta com você com esse assunto. Toda vez que se fala em aposentadoria e direito previdenciário, é comum surgirem muitas dúvidas. E por que isso acontece? Porque realmente são várias espécies de aposentadoria e outros tipos de benefício previdenciário não programados. Então, para ajudar você aí de casa a entender melhor sobre a sua aposentadoria e outros tipos de benefício previdenciário, eu vou participar amanhã do programa Falando Nisso, a partir das 13 horas. E te espero lá, a partir das 13 horas. Até lá! E a gente agradece a sua participação e audiência. Um grande beijo, a gente se vê amanhã. Tô feliz de estar de volta com você, viu? Bom, Fique com Deus. Uma boa semana para você. Tchau, tchau.